dia, bom dia. Bom dia. Quero agradecer primeiramente pelo convite do pastor Pedro, agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer os irmãos, embora já conhecia uma família que é do Luís e da Hélia, mas este é o mais novo, mas já conheço também os outros filhos. Mas é bom também estar com os irmãos, é a minha primeira vez aqui. O importante é estarmos com aqueles que estão no Senhor para juntos cultuarmos, ouvirmos a sua voz. Eu vou ter a oportunidade de conversar com os outros irmãos e conhecê-los também. E a minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Nelson Almeida, sou da Igreja Batista de Miratejo. Agora estou também a ajudar o pastor Tiago Capote e a família na Igreja da Rua dos Vinhos. Terminei o seminário no ano passado, agora estou então servindo ao Senhor, como numa fase de estágio. Vamos ver o que é que o Senhor tem mais para frente para a minha vida, não é? Mas o importante é sempre estarmos disponíveis para servir o nosso Deus. Bom, então vamos já à palavra, que é o mais importante. Vou convidar os irmãos então a abrirem em João, no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, que é uma passagem muito conhecida por quase todos, penso eu. A passagem da videira e os ramos. Podemos então ler juntos. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira, eu sou a verdadeira videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, o qual é apanhado, lançado no fogo e queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Bom, irmãos, no Evangelho de João, o apóstolo põe diante dos seus leitores o desafio da encarnação, onde ele procura mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus em carne humana. E ele aqui, ao longo deste Evangelho, ele vai sublinhar isso por meio das 7 declarações da divindade na forma do Eu Sou. E aqui neste capítulo 15 chegamos
a passagem onde aparece o último eu sou. Já nos capítulos anteriores, Jesus Cristo já tinha declarado que eu sou o pão da vida, que eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Também ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, ele vem então aqui neste capítulo 15 declarar que eu sou a videira verdadeira. Este é a última declaração da divindade na forma do eu sou, pronunciada por Jesus Cristo. Mas fazendo aqui uma ponte com o Antigo Testamento, a videira era muitas vezes usada como símbolo, como figura do povo de Israel no Antigo Testamento. No Salmo 80, do versículo 8 ao versículo 19, e também em Isaías, capítulo 15, do versículo 1, capítulo 5, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 7, nós conseguimos perceber que Israel é a videira que Deus trouxe do Egito e preparou um solo para plantar essa videira. E esse solo foi realmente preparado de forma especial por Deus. No entanto, o salmista lamenta-se porque essa videira já não floresce, já não dá fruto. Os muros dessa vinha estão todos destruídos e esta videira está sendo saqueada por ladrões e salteadores. Pelo que então o salmista ora ao Senhor, dizendo: olha do céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então ele ora ao Senhor, pedindo que Deus olhe para Israel. Mas com relação a Israel, esse símbolo da videira era empregado quando o povo estava em falta em algum aspecto. Mas com relação a Jesus, Jesus é apresentado como a videira genuína, a videira verdadeira, o homem que está sentado à direita de Deus. E assim como no Salmo, Deus, o Pai, é tanto aquele que planta como o que cultiva a videira. Isto é, ele é o dono, é o agricultor, é aquele que cuida da videira. E aqui, neste capítulo, nós podemos dizer que onde encontramos a videira e os ramos, nós, nesta metáfora, podemos ver que Jesus está a estabelecer, está a apresentar aquilo que é a base da vida cristã, que é aquilo que é o fundamento da vida cristã. E podemos ver isso em dois pontos. Primeiro, ele está a dizer que o fundamento, a base da vida cristã é, em primeiro lugar, permanecer na videira. Pode passar então, permanecer na videira. Do versículo 1 ao versículo 8 nós podemos perceber isso. Permanecer significa estar perto, significa estar conectado, estar ligado. E o fato de alguém permanecer é a evidência que a salvação já aconteceu na sua vida. O fruto ou a evidência da salvação é a continuidade no serviço de Cristo e a continuidade nos seus ensinos. Reparem o que disse Jesus no capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E ainda em 1 de João, no capítulo 2, podemos ler versículo 19 e versículo 24. Diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia saíram para que fosse evidente que nenhum deles é dos nossos. Versículo 24. Permanece em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Portanto, o crente que permanece é o único crente genuíno. É o único crente legítimo.
Permanecer e crer é, na verdade, trata-se, na verdade, da mesma questão, que é a salvação genuína. Por isso, permanecer na videira é o mesmo que dizer estar unido, estar ligado, estar conectado com a videira. E esta união aqui tratada no capítulo 15 já tinha sido tratada no capítulo 14. É a união que existe entre Jesus e seus discípulos. E outra vez ele vem repetir, Jesus repete nesta parábola da videira e dos ramos, este tema da união que existe entre ele e os seus discípulos. Ele é a videira e nós, os seus discípulos, somos os ramos. Embora o contexto imediato aqui, neste contexto, o foco esteja sobre os 11 discípulos fiéis que restaram, podemos dizer, porque Judas ele abandonou. Embora o foco esteja sobre eles, esta imagem também estende-se para todos os crentes de todos os tempos. Porque todo aquele que crê, todo aquele que é discípulo de Jesus, também está conectado, está enxertado, está ligado nele. E nós podemos dizer de forma básica, permanecer em Cristo fala ou mostra a nossa clara dependência dele para vivermos a vida neste presente século. Por isso é crucial permanecermos nele. É crucial permanecermos na videira verdadeira. Primeiro, porque ou para não sermos cortados e lançados no fogo. É crucial permanecer na videira para não sermos cortados e lançados no fogo. No versículo 2, ele diz assim: sabemos que o juízo de Deus... Desculpem, eu vou passar para o meu texto, também em 1 João. Então, capítulo 15, versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o quê? Corta. Ele é o dono da videira, ele é o lavrador, ele é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A imagem aqui realmente é do podador, que é a eliminar as partes mortas para que os ramos que são vivos e produtivos possam ser evidenciados. Os ramos que não produzem frutos são como aqueles crentes que dizem, ou crentes entre aspas, aqueles que dizem ser crentes, mas que não há evidência de frutos, não há salvação genuína nas suas vidas. A salvação nunca aconteceu verdadeiramente. Nunca receberam a vida que flui da videira. E neste contexto imediato, nós podemos dizer que Judas está a ser visado. Porque Judas esteve com Jesus, Judas esteve com os outros discípulos. Mas Judas foi apóstata. Ele verdadeiramente nunca acreditou. Nunca teve fé salvadora em Cristo Jesus. E por isso ele foi cortado. E além de Judas estar a ser visado aqui, esta imagem também expande além dele para todos aqueles que dizem ter fé em Cristo, mas que, na verdade, nunca chegaram à salvação. Portanto, é fundamental permanecer em Cristo para que possamos experimentar, para que possamos ser salvos, para termos a salvação nele. Porque o ramo que não dá fruto não está nele. Não há vida nele. E nas igrejas, muitas pessoas dizem que têm fé em Jesus, que creem em Cristo para a salvação. Muitos dizem, porque eu já fiz uma oração, porque eu fui batizado, porque eu já participo da ceia do Senhor. Ou até falo com entusiasmo sobre as coisas espirituais. Mas falta-lhes o fundamental, que é a fé salvadora. Que é a fé que colocamos em Cristo Jesus para a nossa salvação. Podem participar dos cultos, ouvir as pregações, até da ceia do Senhor, podem até ser membros, mas não possuem a fé salvadora. A graça divina não os alcançou. A obra do Espírito Santo não aconteceu nos seus corações. E não estão unidos com a videira verdadeira. E por isso não produzem frutos.
E a união dessas pessoas com Cristo é apenas uma união nominal, é apenas de palavra, é apenas de uma forma formal. Não há verdadeira salvação. Tais pessoas têm um nome de que vivem, mas aos olhos de Deus estão mortas. Mortas. Os ramos da videira que não produzem frutos representam esses tipos de crentes, entre aspas, inúteis, desagradáveis aos olhos de Deus. São ramos que não servem para nada, servem apenas para serem cortados e queimados, pois não receberam da seiva da caule que produz fruto. Portanto, se não produzem fruto, estão a ocupar um lugar de forma inútil, estão a ocupar um lugar que não deviam estar a ocupar na videira. Por isso, vão ser cortados. O que vai acontecer com os falsos crentes no último dia é exatamente esta imagem que o podador faz, que corta os ramos infrutíferos e lança-os no fogo. Se estas pessoas não se arrependerem, se não colocarem a fé em Cristo, é isso que lhes vai acontecer. E o fim será realmente a condenação. Ficarão eternamente separados da videira verdadeira. Ficarão separados dos outros ramos vivos, produtivos. Reparem o que diz aqui no versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, o qual é apanhado e lançado no fogo e queimado. Portanto, a imagem dos ramos infrutíferos sendo lançados no fogo é como a imagem do julgamento ou do castigo escatológico. E é isso que vai acontecer, a condenação eterna. A semelhança dos ramos secos e inúteis, aqueles que dizem ter fé só da boca em Jesus Cristo vão ser lançados no fogo eterno. E por fim, essas pessoas vão conhecer ou vão saber de que não adianta ou é inútil as filosofias que seguiram neste mundo. É inútil tudo aquilo que os homens nos ensinaram. E ali vão dizer, realmente, os homens me enganaram. Eles vão descobrir que existe um verme que não morre. Que existe um fogo que nunca se apagará. Onde serão lançados fora para ser queimados. Porque não estão na videira. Porque não estão conectados, não estão ligados naquele que é a videira verdadeira para receber a vida que flui dessa videira, que é Cristo Jesus. Portanto, Jesus nos apresenta, é fundamental, a base da vida cristã é permanecer na videira, que é Ele. E em segundo lugar, ou melhor dizendo, dentro deste ponto, é fundamental permanecer para não ser, ou para sermos um ramo frutífero. É fundamental permanecer para sermos um ramo frutífero. A ligação, aqui nós podemos ler no versículo 2, na última parte. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Portanto, aqui vemos a ligação, a união que existe entre o ramo e a caule, ou o tronco principal de uma videira, é que o possibilita receber da seiva e assim dar muitos frutos. E assim mostrar que realmente ele é útil, ele está ligado à videira, ele está a produzir muitas uvas. E sem isso, sem essa seiva que flui da caule, ele fica realmente infrutífero. Porque, de facto, o ramo não possui vida em si mesmo. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar conectado ao tronco. Porque essa seiva é que dá poder
para ele manter as folhas. É essa seiva que dá poder para ele fazer, ou para ter os botões, as flores, e essa seiva é que traz o fruto. Arrancando o ramo do tronco, o ramo facilmente vai secar, facilmente vai morrer e depois vai ser lançado no fogo. Mas assim como acontece com o ramo, com essa imagem, assim também acontece com os discípulos. Somente estando em Cristo, conectados, permanecendo nele, ligados, unidos nele, é que vamos receber a seiva, a vida que flui dele, a vida abundante, e assim vamos produzir o fruto do Espírito. E Paulo confirma esta verdade quando ele diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ainda em Filipenses 4:3 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porquê? Porque o poder vem da videira verdadeira, vem de Cristo. E Paulo permaneceu até o fim. Esse poder para produzir fruto é dado por Cristo. Versículo 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo, isto é, a união com Cristo, é que possibilita realmente essa produção de fruto. Porque afinal, nós, como discípulos, nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos poder em nós mesmos. Não temos nenhum vigor espiritual vindo do nosso braço, do nosso esforço. Tudo o que somos, tudo o que possuímos, tudo aquilo que é a nossa vida espiritual procede de Cristo. Vivemos, comportamos e agimos como crentes porque nós recebemos de Cristo um contínuo suprimento de graça e de auxílio para nos capacitar a viver esta vida cristã que nos foi dada em Cristo Jesus. E tal como disse Paulo em Atos capítulo 17, versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É em Cristo que nós temos então essa capacidade. Permanecer em Cristo é que nos possibilita percorrer a jornada cristã cheios de frutos para Ele. É preciso lembrar-nos disso sempre para que possamos manter os nossos corações humildes. Porque realmente qualquer sinal de bondade em nós não é por mérito próprio, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso braço, é a graça de Deus nas nossas vidas. É Ele que nos possibilita, é Ele que nos dá poder para vivermos a nossa vida cristã para a honra e glória do nosso Deus. É essa união, essa conexão que nós temos com Cristo que é o segredo para produzirmos fruto para Deus. Para vivermos nesta era presente de forma justa, sensata e piedosa, de forma diferente do mundo. Por isso que é fundamental permanecermos na videira. Permanecer na videira, pois sem Ele nada podemos fazer. Não pense que vais conseguir viver a vida cristã pelo teu mérito, pelo teu esforço. É por Cristo, porque é Ele que nos capacita. Versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Agora, neste contexto, o que significa frutos? O que significa frutos? Significa arrependimento para com Deus. Significa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade de vida e de conduta. Isto é o que o Novo Testamento chama de frutos. É por isso que o profeta João Batista prega em Mateus capítulo 3, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois estas são marcas que caracterizam a pessoa que vive como um genuíno ramo da videira verdadeira. Se não tivermos estas coisas,
se não está na nossa vida, em vão vamos confessar que nós possuímos a graça divina em nós. Em vão vamos dizer que temos a vida espiritual. Porquê? Porque não existe vida onde não há fruto. Não existe vida eterna onde não há fruto do Espírito. Aquele que possui estas virtudes, aquele que não possui estas virtudes, embora esteja vivo, encontra-se morto. Morto. Isso porquê? Porque o Espírito da vida em Cristo sempre se manifestará na vida e na conduta daquele em quem Ele habita. Se tens o Espírito, vais produzir fruto. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em Lucas 6:44: toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Pelo seu fruto. Aqui no versículo 2, na última parte, ele diz: todo o que dá fruto ele pode para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Todo aquele que está nele, o pai, o agricultor vai podar para que dê mais fruto ainda. Ele vai limpar, vai podar esses ramos para que os frutos possam ser ainda mais abundantes. Estes versículos nos ensinam alguns aspectos muito importantes. Ensina que, primeiramente, nós estamos salvos em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, nada nem ninguém pode nos arrancar da sua mão. Estamos seguros, salvos para sempre. Por isso ele diz aqui: já estáis limpos pela palavra. Isso nos faz lembrar daquela outra passagem em que Jesus está com os seus discípulos para lavar os seus pés, em que Pedro diz: não, Senhor, a mim não me lavas. Em que Jesus então diz a Pedro: não, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro, como ele era 880, diz assim: Senhor, então olha, tome, lava-me, pode-me banhar todo. Mas Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra. Mas ensina-nos também outras verdades, que também Deus frequentemente nos leva a progredir em santidade através das providências que Ele utiliza no seu lidar conosco. E aqui entra a parte do lavar dos pés. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra, mas agora precisa lavar os pés. E isso é o processo de santificação na nossa vida, que é algo progressivo. Santificação para que cada dia possamos parecer ou formar, para que Deus possa formar em nós a imagem do Senhor Jesus. O objetivo é sermos como Cristo. Portanto, a cada dia Deus vai nos levando também por meio das circunstâncias, vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando até sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. E portanto, assim como o agricultor pode apar os ramos da vinha ou da videira para que possam ser mais frutíferos ainda, assim também Deus nos purifica, nos santifica para que possamos ser cada vez mais produtivos. E Ele usa as circunstâncias, usa as aflições da nossa vida para nos aperfeiçoar. Eu numa conversa com uma irmã, um casal brasileiro, estavam a contaram que lá no Brasil tinham uma vida estável, carros, casa, empregados, tinham tudo, estavam bem confortáveis na vida, mas houve um momento em que Deus os fez viajar para Portugal, e aqui a esposa entrou como numa depressão. Passaram por diversos problemas, até falta de trabalho tiveram, dificuldades financeiras, mas hoje, ao olhar para trás, eles conseguem perceber o propósito de Deus em trazê-los para Portugal. Conseguem perceber tudo aquilo que aconteceu e agora estão a desfrutar da vida espiritual, estão a crescer em Cristo, estão num outro patamar espiritual.
Então, podemos dizer que esse é o processo da poda, pelo qual Deus nos leva para que possamos chegar mais perto dele. Para eles tinham tudo, e às vezes nas nossas vidas nós estamos em momentos, naquele momento assim, tranquilo, agora sim, agora cheguei no ponto onde eu quero estar. Estamos estabilizados, não temos falta de nada e sentimos confortáveis. Mas nesses momentos é que Deus diz assim, ok, agora vamos para um outro patamar. Eu quero te levar um pouco mais à frente para que possas crescer mais e ser mais parecido com Jesus. E esse é o processo muitas vezes doloroso, assim como a poda é. Muitas vezes Deus usa as aflições, as circunstâncias difíceis para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar. E por meio dessas circunstâncias difíceis, por meio desses momentos de aflição, Deus desperta em nós as suas virtudes. Por meio das aflições, Ele vê realmente se nós somos capazes de suportar ou cumprir a sua vontade. Por meio desses momentos difíceis, Deus nos aproxima da pessoa de Cristo, porque reconhecemos que nós não somos nada sem Ele e que nós dependemos dele para vivermos. É, portanto, nessas aflições que Ele nos aproxima da palavra, nos aproxima da oração, porque nós reconhecemos que precisamos da videira, precisamos dele. Ele, por meio dessas aflições, também nos faz conhecer um pouco mais daquilo que é o nosso coração. Nos faz ver que precisamos afastar o orgulho de pensar que nós conseguimos com o nosso braço. Por meio das aflições, Ele nos faz quebrantar, Ele nos faz estar diante dele de forma prostrada e quebrantado, reconhecendo que Deus é poderoso para fazer-nos ultrapassar as circunstâncias difíceis. Deus usa o sofrimento para nos refinar a vida, para nos aperfeiçoar a vida. E por isso que nós possamos aprender a ser pacientes nos dias em que as nuvens escuras estão sobre nós, em que as nuvens escuras parecem espalhar terror, que nós possamos aprender a estar de forma, ou viver pacientemente, se permanecermos em Cristo. Porquê? Porque nós sabemos que esse é o processo da poda, em que Deus está a limpar-nos, a santificar-nos, a aperfeiçoar-nos, para que possamos ser mais parecidos com Cristo. Portanto, em meio às aflições, lembremos sempre da poda, porque isso vai nos ajudar a não murmurar contra Deus, a não murmurar contra o próximo. Vai nos ajudar a olhar que as aflições, as circunstâncias difíceis são na verdade para o nosso bem. São na verdade para o nosso aperfeiçoamento. Porque ele diz lá em Hebreus 12:10, Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, o fruto é algo que Deus quer ver na minha e na tua vida. E se Ele achar por bem, vai usar realmente a poda para que realmente possamos dar cada dia mais frutos para Ele. Em tudo isso, Deus é glorificado. E é isso é que importa. Esse é o fim. Versículo 8, ele diz assim: Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Portanto, permanecer nele, para não sermos cortados. Permanecer nele para que possamos dar cada vez mais frutos, mas também para que as nossas orações sejam atendidas. Reparem o que diz aqui no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. E vos será concedido. No versículo 16, na última parte, ele diz: a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Essa é uma afirmação que, a exemplo do capítulo 14, versículo 13, deve ser vista no contexto de quem está firmemente ligado, conectado à videira verdadeira.
quando nós temos um relacionamento tão íntimo, tão pessoal, tão dinâmico com Cristo, as nossas orações vão coincidir com aquilo que é a vontade de Cristo. Por outras palavras, pedir e obter tudo o que se requer, ou tudo o que se quer, depende da conjunção condicional aqui do texto. Se pedirmos, se permanecerdes, melhor, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Se permanecerdes. Permaneceres em Cristo, permanecer em Cristo significa também manter o hábito e a constante comunhão com Ele em oração. Estar cada dia ao pé, ou ajoelhado diante dEle e confiar nele, descansar nele, abrir os nossos corações e buscá-lo nesses momentos de aflições ou no momento do nosso dia a dia para mostrarmos realmente essa amizade que temos com Ele, mas também para colocar tudo aquilo que nos incomoda no trono da graça, mas também para lhe agradecer por todas as coisas no momento da oração. Estar conectado a Ele, abrir o nosso coração a Ele em oração, porque Ele é realmente a nossa fonte de vida e de poder, pois Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso melhor amigo. Ter as suas palavras em nós, permanecendo em nós, é também tem o significado também de manter as suas mensagens, os seus ensinos sempre presentes nas nossas mentes, no nosso coração, para que possam ser guia para o nosso comportamento, para as nossas ações no nosso dia a dia. Quando assim é, quando permanecermos dessa forma, na oração constante com Ele, com a Sua palavra na nossa mente e no nosso coração, nós vamos orar, nós vamos fazer orações úteis e não orações inúteis. Nós não teremos orações egoístas para gastarmos nos nossos prazeres. Nós não teremos orações egoístas para suprirem aquilo que são os nossos deleites, como diz em Tiago. Se as suas palavras permanecerem em nós, nós vamos orar de acordo com a sua vontade. E assim sendo, irmãos, nenhum serviço será excessivamente difícil e nenhum problema será insuportável na nossa vida. Porquê? Porque a oração, a súplica de um justo é poderosa em seus efeitos. Nós vamos orar com fé e Ele vai agir nas nossas vidas segundo a sua vontade, em que nós também estamos conectados a essa vontade. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 7, 7 a 8, pedi e vos será dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto, pois aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Muitas vezes nos falta poder nas nossas orações. E esse poder, essa falta de poder é porque nós somos fracos no nosso tempo diário com Cristo. Somos fracos na nossa comunhão diária com Ele. E por isso, nós vamos ter orações fracas. Nós não vamos saber orar segundo a sua vontade. Mas se nós queremos ter as nossas orações atendidas, se nós queremos que as nossas orações sejam bem-sucedidas, nós temos que manter essa comunhão diária. Nós devemos estar perto, fortalecendo, alimentando esta amizade com aquele que é o grande advogado, que é o nosso grande advogado que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós, que é Cristo Jesus. Portanto, Jesus aqui nos apresenta aquilo que é a base, o fundamento da vida cristã. Permanecer na videira. Permanecer na videira. Em segundo lugar, Jesus apresenta a base, o fundamento da vida cristã, que é permanecer no amor. Permanecer no amor. Aqui, do versículo 9 ao versículo 17, a ênfase está na palavra amor, que é usada 8 vezes ao longo do versículo 9 ao versículo 13. Portanto, esta ligação entre o amor e a obediência é afirmada ainda mais
e exemplificada na pessoa de Jesus Cristo. E fica claro para nós, mais uma vez, que realmente o amor é verdadeiramente a base da vida cristã. O amor é a base da vida cristã. E aquele que permanece no amor, permanece em Cristo. É essencial permanecer no amor para imitarmos o Senhor Jesus. Imitarmos o Senhor Jesus no amor. Diz aqui no versículo 9: como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E ainda no versículo 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Deus é amor. Deus é a fonte do amor. Deus tem como atributo o amor. E dizer isso é dizer que Deus se doa eternamente aos outros. Porque Deus mostrou-nos que o amor é altruísta, o amor é doador. E Jesus afirma que o Pai amou o Filho desde a eternidade. Diz aqui no capítulo 17, versículo 23 e 24, diz assim: eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como amaste a mim. Versículo 24: Pai, a minha vontade é que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, o Pai ama o Filho também por ter a essência do amor, permanece no amor do Pai. E ainda mais, Ele nos amou com o mesmo amor, apesar de quem nós somos. Apesar de nós, Ele nos amou com o mesmo amor. Um amor altruísta, um amor doador, um amor que levou Cristo a entregar, a dar a sua própria vida em nosso favor. Miseráveis pecadores como nós. Ele abriu mão da sua vida por nós. E não há maior exemplo de amor do que este. Porque Jesus nos diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Este é o exemplo máximo do amor. E foi este amor que Deus nos provou. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores miseráveis. É um amor doador. Um amor sem igual. Um amor extraordinário. E, portanto, Cristo nos amou com este amor. Um amor doador. E a palavra nos chama a imitar este amor. Nos chama a imitar o amor doador do Pai, provado em Cristo, e possamos permanecer nesse amor para que possamos também imitá-lo na prática. Paulo nos diz em Efésios 5, versículo 1 e 2: sede imitadores de Deus, melhor dizendo, como filhos amados, e caminhai em amor, como Cristo também nos amou e se deu a si mesmo por nós, como oferecimento e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora tem que ficar claro para nós, irmãos, que permanecer no amor não se trata de algo místico ou de algo emocional, mas sim está relacionado com a obediência. Aqui no versículo 10, é claro, ele está relacionado à obediência. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Está ligado com a obediência. E assim Jesus nos mostra que se permanecermos no amor, vamos imitar também na obediência. Vamos imitá-lo na obediência. Assim como ele obedeceu ao Pai, ele obedeceu a todo o plano do Pai, nós também, ao imitá-lo nesse amor, nós vamos também obedecer aos seus mandamentos. Ele nos deu o exemplo máximo da obediência perfeita. Ele obedeceu em tudo. E, portanto, este é o padrão que nós devemos seguir da obediência. Porque ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento.
e nós também devemos obedecer aos seus mandamentos, porque nisso nós estamos a mostrar que realmente permanecemos no seu amor. Versículo 11, ele diz assim: eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticardes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para irdes e produzir fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Jesus estabeleceu o padrão da sua perfeita obediência. Esse padrão é o padrão que nós devemos seguir. É o padrão que nós devemos realmente imitar. Ele é o nosso exemplo máximo em tudo. Os verdadeiros crentes permanecem no amor e obedecem aos mandamentos do Senhor Jesus. O verdadeiro crente submete à vontade do seu mestre. Vive na prática a palavra. Não fala só da boca. Não só diz eu sou crente, mas vive. É evidenciado pela obediência diária. Agora, nós não podemos entender errado as palavras do Senhor Jesus quando Ele fala em guardar os mandamentos para permanecermos no seu amor. Nós não podemos entender mal, porque Ele não está aqui a dizer para guardarmos os seus mandamentos para sermos salvos, porque aí nós estaríamos a dizer que a salvação é o mérito do homem. É mérito do homem. Estaríamos a dizer que o homem consegue a salvação por meio de guardar os mandamentos. Ora, nós guardamos os mandamentos porque Ele mesmo nos escolheu, como Ele diz aqui no versículo 16. Ele mesmo nos escolheu. Ele nos escolheu para que andássemos na obediência dos seus mandamentos. Para que praticássemos as obras das quais Ele já de antemão preparou para que pudéssemos andar, para que pudéssemos agradar a Deus, obedecê-lo e assim mostrar os frutos. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar a esta obediência. Então nós obedecemos porque nós fomos escolhidos. Obedecemos porque nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Nós não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque já fomos salvos, porque já fomos escolhidos. Nós estamos em Cristo. Quando praticamos o que Ele nos manda, nós estamos a evidenciar que realmente nós somos os eleitos de Deus. Somos os amigos de Deus. Nós estamos a evidenciar que nós temos uma relação, temos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, o nosso Senhor. É verdade que ao longo da nossa vida aqui na Terra nós não vamos ser perfeitos. Nós não vamos obedecer a tudo, é verdade. Mas nós não podemos usar isso como desculpa para não obedecermos a palavra de Cristo. Porque afinal nós temos em nós o Espírito Santo que faz morada em nós. E se temos em nós o Espírito Santo, Ele nos capacita então à obediência. Se o Espírito vive em nós, nós vamos fazer da palavra de Deus a nossa única regra de fé e prática. Nós vamos realmente viver no nosso dia a dia mostrando uma diferença neste mundo de trevas. Nós vamos viver diariamente fazendo a palavra de Cristo o nosso guia. Aquele que realmente nos norteia nesta vida. E isso glorifica a Deus. A palavra ministrada pelo Espírito Santo nas nossas vidas vai nos levar a obedecer. Vai nos trazer aquele desejo de agradar a Deus, de cumprir a sua vontade.
E isso glorifica a Deus. Muitas pessoas pensam que obedecer é algo penoso, é algo pesado, que cai sobre nós, que nos traz uma vida enfadonha, que já perdemos a nossa juventude porque estamos a negar todas as coisas boas entre aspas, não são boas, as coisas que o mundo nos oferece. Mas a verdade é que obedecer a Cristo é verdadeira alegria, é verdadeira vida, é verdadeira, ou traz a verdadeira realização, o verdadeiro prazer. E não está conectado, a obediência não está conectada a um fardo, a um peso que cai sobre nós. Pelo contrário, Jesus nos ensina que a obediência está associada à alegria. À alegria. Reparem aqui no versículo 11. Diz: eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, Jesus Cristo está a ligar, a conectar a obediência à alegria. De maneira que permanecer no amor é essencial para desfrutarmos da alegria completa de Cristo. E aqui no versículo 17, ou no capítulo 17, melhor dizendo, versículo 13, ele diz assim: agora vou para ti, mas digo isso no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Portanto, permanecer nele, permanecer no seu amor, nos faz obedecer e nos faz desfrutar da alegria completa em Cristo. Ele diz: e a vossa alegria seja completa. Assim como Cristo provou da alegria verdadeira por meio da obediência ao Pai, obedeceu a todo o plano do Pai e desfrutou da alegria verdadeira, assim também ao obedecermos aos mandamentos de Cristo, vamos desfrutar da mesma alegria. E no versículo 10 e 11, Jesus acrescenta: meu amor e minha alegria, ao termo que ele também tinha dado aos seus discípulos, que é a sua paz. No versículo 27 do capítulo 14, ele dá a sua paz aos seus discípulos. E de facto, meus irmãos, não precisamos de mais nada nesta vida a não ser do amor, da paz, da alegria de Cristo. Porque o amor de Cristo, se o amor de Cristo nos liberta da nossa vã maneira de viver e nos dá uma vida abundante, e se a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, nos traz serenidade, nos traz tranquilidade, nos traz a calma nos momentos de aflição que passamos nesta vida, a alegria de Cristo dá-nos a força que é necessária para vivermos neste presente século de forma vitoriosa. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, o amor, a paz, a alegria do Senhor é tudo o que precisamos para vivermos neste mundo. Não precisamos de mais nada, não precisamos dessas coisas do mundo, porque são apenas peso para nós. São apenas peso. Mas o que precisamos verdadeiramente é a alegria de Cristo. Jesus Cristo está a dizer estas verdades firmes aos seus discípulos porque está a aproximar a hora da sua partida. E ele quer então afastar a apreensão, o medo, a tristeza que estava a tomar conta dos seus corações. E então ele traz estas verdades para nos mostrar que não havia motivos para ficarem tristes. Não havia motivo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Cristo é suficiente para vivermos, para estarmos nesta vida. Permanecer no amor. Se permanecermos no seu amor, a sua alegria nos completa. Pois em Cristo nós encontramos a plenitude de todas as coisas. Ele nos preenche. Ele é o nosso tudo. Não precisamos de mais nada nesta vida. Permanecer no amor é essencial também para amarmos uns aos outros.
Amarmos uns aos outros. Ele diz aqui no versículo 12: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. E ainda no versículo 17: isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É de notar que Jesus Cristo já tinha abordado o tema de amor fraternal nos capítulos anteriores. Mas ele volta a este tema, a este assunto. E isso nos chama a atenção. Porquê? Porque as verdades que o nosso Mestre achou por bem repetir são as verdades que nós devemos considerar como as mais importantes. E nós devemos olhar para elas com maior atenção e considerar mesmo. E ele nos ordena: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar-nos uns aos outros não é uma opção. É um mandamento, é um imperativo. Eu não posso dizer, bom, se eu sentir, eu posso amar a Júlia, como minha irmã na fé. É se eu sentir. Ou dizer como alguém que era considerado um líder, disse ao outro líder: nós temos divergências, mas quando chegarmos lá em cima resolvemos as nossas questões. Eu até tenho dúvidas se vão encontrar lá em cima. Porque realmente o amor é a marca de que nós estamos em Deus e que Deus está em nós. Então, ele é um mandamento. Nós devemos amar uns aos outros. Nós já vimos que Jesus é o nosso exemplo máximo de amor. E ele colocou a fasquia bem alto. Ele nos fornece um amor, ou um padrão de amor elevado. E nós não podemos aceitar nada menos que isso. Temos que procurar amar-nos uns aos outros com este amor. Nós não podemos desprezar aquele que nós achamos que é mais fraco. Nós não podemos desprezar aquele que nós achamos que é mais ignorante. Aquele que é um discípulo mais imperfeito. Nós todos devemos amar uns aos outros de forma intensa. Com o amor que Cristo nos amou. Um amor doador, um amor altruísta. Um amor verdadeiro. Um amor que nega a si mesmo em favor do outro. Um amor que nos leva a abrir mão dos nossos desejos para suprirmos a necessidade do outro. Aquele que não quer fazer isso, aquele que não procura praticar este amor, está a desobedecer o mandamento do Mestre. Nós somos chamados a amar, a imitar a Cristo no amor uns para com os outros, no amar uns aos outros. Irmãos, este mandamento deve nos estimular a examinar os nossos corações. Porque este mandamento condena totalmente o espírito egoísta, orgulhoso, o espírito invejoso de muitas pessoas que dizem ser crentes, entre aspas, mas que não são. Nós podemos saber muito sobre doutrinas cristãs. Nós podemos saber muito, ou podemos ter muito conhecimento, mas tudo isso é inútil, ou não vai servir para nada, se no último dia nós não soubermos nada sobre o amor verdadeiro. Porque, como disse Paulo, se não tenho amor, sou como bronze que soa, ou como símbolo que tinta. Não tem valor nenhum. Não nos enganemos, irmãos. Onde não existe o amor de Cristo, ali também não existe a graça de Deus. Não existe a graça divina. Não há a obra do Espírito Santo. Não existiu regeneração. Onde não há amor, não existe realmente o verdadeiro Deus. Mas que nós possamos evidenciar este amor entre nós, no seio dos cristãos. O último texto que quero ler convosco é 1 de João 2, 7. Podem abrir. 1 de João 2, 7. Diz assim: Amados,
não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vós tendes desde o início. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem diz que está na luz e odeia a seu irmão, continua nas trevas. Quem ama a seu irmão permanece na luz e nele não há motivo de tropeço. Quem não ama o seu irmão continua no quê? Nas trevas. Que não seja assim no nosso meio. Que possamos amar uns aos outros intensamente. Que possamos permanecer no amor de Cristo. Algumas considerações, irmãos, dizer, nesta parábola da videira e dos ramos, Jesus apresenta a nós a base, o fundamento da vida cristã. Permanecer na videira. Permanecer no amor. Verdadeiramente, não precisamos de mais nada nesta vida para cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos escolheu. Por isso, não vale a pena gastarmos as nossas vidas nas coisas fúteis deste mundo. Não vale a pena perdermos o nosso tempo com as coisas que são vistas, mas que nós sabemos que são temporárias. Coloquemos os nossos olhos, o nosso coração, nas coisas que não são vistas, pois sabemos que estas coisas são eternas. São coisas eternas. Em Deus. As coisas deste mundo só vão contribuir para nos colocar tropeço. Mas as coisas que estão em Deus são aquelas que nos vão fazer produzir muitos mais frutos para a honra e glória do nosso Deus. Quero-te dizer também para examinares o teu coração. Examina para ver se verdadeiramente estás na videira verdadeira. Examina o teu coração para ver se realmente tens recebido da seiva que flui da videira para te capacitar a produzires fruto para Deus. Assegura-te que realmente estás nele e que ele está em ti. Porque aquele que não dá fruto, ele o quê? Corta. E é lançado no fogo. Mas aquele que produz frutos, ele vai podar para que dê ainda mais frutos. E isso glorifica a Deus. Portanto, Deus nos está a chamar para fazermos um exame, uma análise da nossa vida. Onde nós estamos? Estamos na videira verdadeira? Espero que sim. Espero que possas encontrar esta verdade. Permanecer no amor é essencial para amarmos uns aos outros. Diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Ninguém. Talvez não vais morrer fisicamente por um amigo, por um irmão, mas tu podes sacrificar de ti mesmo para abençoar a vida do irmão. Podes dar do teu tempo, da tua vida, dos teus recursos para abençoar, para suprir as necessidades do teu irmão. Somos chamados a imitar a Jesus no amor e na obediência. Se realmente estás na videira, tu precisas evidenciar isso. O amor ao teu irmão. Amar intensamente, porque aquele que não ama permanece na morte. Na morte. Mas que que possas estar na vida. Lembremos também, irmãos, dos momentos da aflição, que Deus usa a poda para nos limpar, para nos aperfeiçoar, para nos fazer chegar um pouco mais perto daquilo que Ele quer que sejamos, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Deus quer que realmente sejamos como Cristo. E Ele vai usar a poda para nos aperfeiçoar,
a cada dia. Irmãos, sem Cristo, nada somos neste mundo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Isso é uma verdade absoluta. Sem Ele, não temos poder para vivermos a nossa vida cristã. Por isso, foquemos nele, na sua palavra, nas suas verdades, para que possamos também viver uma vida produtiva, de frutos que permanecem para Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque realmente nos mostras que nós não somos autónomos, não temos poder em nós mesmos. Por isso nós não podemos encher os nossos corações de orgulho ou de vaidade, achando que nós podemos fazer as coisas por nós mesmos. Mas ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa dependência de Cristo. Que sem Ele nada podemos fazer nesta vida. Ajuda-nos a permanecer a cada dia, a buscá-lo cada dia mais na Tua Palavra, Senhor. Em oração. Ajuda-nos, Senhor, a amar intensamente, primeiramente a Ti e também aos nossos irmãos. Ajude-nos, ó Deus, a produzir frutos para Deus. Senhor, tira os nossos olhos das coisas deste mundo, porque só servem para nos fazer tropeçar. Mas ajuda-nos a olhar para Ti, para as coisas eternas, para que possamos produzir frutos para Ti. Abençoa-nos, ó Deus, com estas verdades. Ajuda-nos, ó Pai, a guardá-las nos nossos corações, para que possamos ter o cuidado de vivê-las também na prática. Assim, essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.